Seja bem-vindo ao Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV. Desde já eu e toda a equipe agradecemos a você que está aí acompanhando a nossa programação. Hoje o assunto é bastante interessante e vai mexer também, assim, na verdade, com o que você está pensando, projetando aí na economia de casa, pensando em gastar. Tem que prestar atenção na economia nacional primeiro também, que influencia muito. Às vezes você está pensando em adquirir dívidas muito grandes e quem sabe a economia nacional não vai bem das pernas e acaba prejudicando você que está em casa. Para falar sobre esse assunto, para assim, abrir um pouco o panorama, mostrar como que está a situação da economia aqui do Brasil e aqui do Paraná, está comigo aqui nos estúdios da Stop TV o economista Shigeru Iwaki. Shigeru, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do programa, né? Você voltando aqui para falar de economia, que é um assunto bastante recorrente, que todo mundo sabe que é importante, mas a gente não dá muita atenção, às vezes só presta atenção quando ou está endividado ou quando o IPI reduz, que vai me interessar, né? Exatamente. Então, eu que agradeço a oportunidade e a gente espera estar podendo esclarecer algumas questões, porque a economia ela é muito abrangente e ela oscila muito durante o ano. Então, você tem diversas previsões ao longo do ano, que findado o ano, muitas vezes aquelas previsões elas não se realizam. Então, como você falou, tem vários aspectos que nós precisamos estar atentos para que este ano que está começando 2013, a gente não seja pego de surpresa. Pois é, o ano fechou com um crescimento do PIB do Brasil de 1% e a expectativa era de 4 e pouco. Foi um susto. Foi um susto, mas era algo esperado diante do que vinha acontecendo, né? Exato. O ano de 2012 começou com uma projeção de 4,2%, 4,5% de crescimento do PIB por parte do governo. Então, que é sempre muito otimista. Muito otimista, e seria um crescimento ideal para que o Brasil continuasse na mesma velocidade em relação ao PIB, de crescimento do PIB. Então, ao longo dos anos, a gente teve diversos fatores e esse crescimento ele foi diminuindo. Ele foi diminuindo, foi sendo realinhado, só que ninguém esperava que ele diminuísse tanto, a ponto de chegar a apenas ínfimos 1%. Nós perdemos aqui na América Latina, só perdemos para o Paraguai em termos de crescimento. O Paraguai foi o pior crescimento aqui na América do Sul. Conseguiu ser abaixo de 1%? Isso. Então o Brasil ficou ali na lanterna como segundo colocado. Então isso é muito ruim. Isso significa que a economia ela não está produzindo o suficiente para manter aquilo que a gente diria a ocupação de todos os postos de trabalho. Em 2012 aconteceu até um efeito bastante diferente, porque você teve um crescimento de 1%, que é um crescimento ínfimo. Porém, do outro lado, que se esperaria um aumento do desemprego, o efeito foi ao contrário. Você teve uma diminuição do nível de desemprego. Então, algumas conclusões podem ser tiradas. Isso? Basicamente, foi o aquecimento do consumo interno. Então, para quem vivenciou o ano de 2012, sabe que foi um ano em que se propagou muito a questão do consumo interno. O que seria o consumo interno? O meu, o seu, de todo mundo que está ouvindo. Esse consumo é a geladeira, é a TV, é o carro, é o consumo para satisfazer as minhas necessidades. O grande problema desse consumo interno, o que nós chamamos, que é um consumo que você faz com uma renda que você compromete que ela não foi oferida ainda. Então o Shigeru, por exemplo, vai na loja e adquire um carro em 60 parcelas. O carro, teoricamente, é meu, só que eu não tenho aquela renda. Eu vou oferir aquela renda ao longo de 5 anos. E qual que é o perigo? Se ao longo desses 5 anos acontece algum tipo de crise, algum tipo de desarranjo na economia, e o Shigeru perde o emprego, como é que ele fica para continuar pagando essas parcelas? Porque no nosso país, infelizmente, não se tem o hábito e a cultura da poupança. Então, se você pegar uma amostra, a grande maioria tem dívidas, mas não tem reserva. Né? E esse é um baita perigo, porque a gente tá podendo passar por dificuldades de saúde, financeiras mesmo, e não tem uma reserva, né? Não tem uma reserva. E o que acontece quando você não tem a reserva? Então, isso é um ciclo. Então, você tem você tem centenas e milhares de pessoas que acabam, digamos, numa crise perdendo o emprego, e essas milhares de pessoas estarão deixando de honrar as suas parcelas. Então, a indústria, o comércio, enfim, deixará de receber aquelas parcelas. Automaticamente, se ele deixará de receber, ele vai diminuir a produção e, consequentemente, lá no final,
como a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, já previu para o mundo e para o Brasil no ano de 2013 um aumento do desemprego. Ou seja, significa que neste ano de 2013, caso essas conclusões se concretizem, nós teremos mais pessoas desempregadas. A gente está trazendo aí algo que a gente talvez já tenha visto lá nos Estados Unidos, uma bolha imobiliária, mas não imobiliária aqui. Isso, né? Porque vai faltar dinheiro para pagar a conta, a loja não vai conseguir pagar o fornecedor, a indústria não vai conseguir honrar com os seus tributos, vai chegar o governo, vai faltar dinheiro e vai indo que o crédito vai explodir, né? E podemos cair num ciclo vicioso aí e temeroso, porque o ano de 2000, nós encerramos dezembro com 60% de famílias endividadas. Então, é um índice bastante considerável, 60% de famílias que já têm dívidas adquiridas. Então, ao longo de 2013, quantas famílias mais irão adquirir as suas dívidas? Exato. Mas aí a gente está falando de dívida e não de inadimplência, né? De inadimplência. Que pelo menos estão conseguindo manter, porque os níveis da inadimplência também são bastante altos, também, né? O ano de 2012, em relação a 2011, houve um aumento de 15% no percentual de inadimplência. Ou seja, 15% a mais de consumidores deixaram de honrar suas contas. Então, isso é um aumento bastante considerável. E os institutos que fazem essa análise atribuem esse aumento justamente ao consumo e aquele consumo por impulso. É aquele consumo, eu tenho crédito, eu vou lá e compro, eu não me preocupo se vai acontecer alguma coisa. E acontece qualquer imprevisto, como você falou também, não só imprevisto econômico. Então, se eu parcelei alguma coisa e pode ocorrer de eu ficar doente, acontecer algum problema de saúde na minha família, evidentemente eu vou ter um gasto extra. Se esse gasto extra eu não tiver uma poupança para subsidiar, a saúde eu vou deixar em primeiro lugar. Então eu vou deixar de pagar este e aquele carnê. Que é o habitual, né? É o habitual. Então são várias as consequências do endividamento sem um planejamento. Então, e o que acontece na nossa sociedade é isso, as pessoas se endividam, mas sem nenhum tipo de planejamento. Exato. Que é uma dificuldade que é um assunto que sempre a gente está discutindo. Educação financeira. Educação financeira. Que falta na escola, que falta em casa, que falta as pessoas talvez buscarem um pouco mais, porque às vezes o cartão de crédito é como se tivesse dinheiro na conta, e não é isso, né? E não é. E o cartão de crédito é a grande armadilha. O aumento da inadimplência foi justamente em dois segmentos: cartão de crédito e financiamento, 3 segmentos, aliás. Cartão de crédito, financiamento bancário, que a grande maioria é para automóveis, sim, e compras em lojas. Então foi o consumo direto. E esse foi a causa desse aumento de 15%. Então é o que você falou, a gente tem toda uma mídia, tem toda... tem incentivo do governo, porque baixa o IPI. Baixa o IPI da linha branca, baixa o IPI do automóvel, e a mídia mais do que nunca já faz todo aquele auê, aí você vai e compra aquele carro, você vai e compra aquela geladeira aqui. Então é sempre aquela questão que normalmente os analistas econômicos... eu preciso ou eu quero? Então quando eu preciso, eu tenho que ir lá, eu vou negociar e vou comprar. Mas quando eu quero, significa que é só uma necessidade minha. Aí eu preciso ponderar, né? Como está o meu planejamento financeiro para fazer aquela compra? E isso nós não temos o hábito. E isso acontece. E o consumo, como 2012 foi um ano extremamente em termos de... grande em termos de consumo direto da população indo às compras, isso é muito perigoso, é um consumo, é um crescimento que foi via consumo, ou seja, para a economia não é um crescimento saudável. Não foi a indústria que produziu muito mais. E até um dado interessante, que eu vou colocar aqui em relação aos carros. Todo mundo sabe que 2012 foi um ano que muita gente comprou carro zero. Carro usado, ninguém queria saber de comprar carro usado, até porque as facilidades eram muitas. Então, houve um aumento em termos de venda de 4,6%, 2012 em relação a 2011. Aí você fala, puxa, vendeu o carro. Um dado bastante interessante que confronta isso daqui. A produção no Brasil caiu quase 2%. Como explicar? Ou seja, você vendeu os carros, mas a produção em si... São carros que estavam parados. Estavam parados, do ano passado. E aí você cai também naquela pauta. O Brasil deixou... a questão da balança comercial, que seja exportação, ela foi péssima no ano de 2012. Então,
ela foi ótima para a agricultura. A agricultura ela vem sustentando já o crescimento do PIB, o crescimento da economia, já há alguns anos, então isso é ótimo. Nós temos aí uma previsão recorde de safra para a soja neste ano de 2013, e se concretizar essa previsão, que depende muito da questão climática, a soja vai passar a ser o principal produto da pauta de exportação. O que é a pauta de exportação? Os produtos que o Brasil vende para fora. Exato. Então, esses matéria-prima que o Brasil vende. Nesse caso, matéria-prima. Então, qual que é a questão mais negativa da matéria-prima? Ela não tem um valor agregado. Você vende soja, por exemplo, in natura. É diferente de você pegar a soja e transformar em óleo. Eu vou vender o óleo, que tem a industrialização, que tem um valor agregado, que você tem um ganho melhor. Então, nós vendemos muito minério de ferro, também in natura. Então, são produtos, matérias-primas para os países fabricarem produtos industrializados lá fora e para a gente adquirir. Então, esse é o problema. Nós estamos depreciando a nossa questão. Está retrocedendo. Nós estamos voltando àquela época que o Brasil era um grande exportador de matéria-prima e não exportava produto industrializado. A gente conseguiu um período que nós conseguimos reverter e estamos voltando. Por isso que muitos criticam a política do nosso ministro, nessa questão de você fazer com que toda a tua estrutura industrial que mantém, na verdade, um crescimento bastante saudável da economia, ela está decrescendo. Então isso é muito preocupante. E assim, a gente observa que essa dificuldade toda, né, da indústria crescer, porque pelo que você me falou ali, os dados, né, a indústria tem caído muito, tem decrescido, aí a gente vê que a mão de obra não se qualifica, aí são vários fatores que vão influenciando. É um cenário, é claro, não vai mudar de uma hora para outra, mas se vislumbra uma luz no fim do túnel? Difícil, Giovana. Eu acho que já há alguns anos que a gente vem acompanhando os números, e até hoje, antes de vir para cá, estava assistindo uma entrevista do Maílson da Nóbrega, que foi ex-ministro, né, da Fazenda, e ele citou um ponto. Ele falou: existe um ponto crucial no Brasil, produtividade. Então, em 2012, o Brasil continuou com 1/4 da produtividade. Ou seja, um trabalhador, se você pegar o mesmo trabalhador no Brasil, e seja ele no Japão, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, nós vamos produzir no mesmo espaço de tempo 1/4 do que eles produzem. Então, isso é muito ruim. Ou seja, nós não temos ganho. Está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Então, você leva muito mais tempo para produzir a mesma quantidade do que o pessoal lá fora. Então, ou seja, isso encarece, você tem um custo muito alto. Isso significa que nós temos uma mão de obra defasada e não qualificada. Então, quando você tem um parque industrial que você começa a ter muita mão de obra não qualificada, o resultado é esse: é um produto que não é de ponta, é um produto que tem um custo que vai encarecer, e 2012 especificamente foi um ano atípico. Por quê? Porque apesar desse 1% de crescimento, houve melhora nos números em relação ao desemprego. O que isso significa? Significa que você está contratando pessoas menos qualificadas. Porque se eu não tenho alguém... Não é nada, é péssimo, porque se eu não tenho alguém qualificado para aquela função, mas eu preciso, eu vou pegar a segunda, terceira, quarta opção. Então são pessoas que também nós não temos na nossa cultura, está mudando aos poucos, essa qualificação interna. Então você não pega um funcionário e vai qualificar e fazer todo aquele processo. Você quer que ele já vá trabalhar. Então ele vai produzir dentro daquela qualificação, dentro daquela capacidade que ele tem. Dentro das limitações dele. Dentro das limitações. Então nós temos uma produtividade, e só para atestar esse fato, isso daqui são dados recentes. A produtividade de grãos no Brasil, ela aumentou 24% nos últimos 10 anos. Ou seja, no mesmo espaço de terra, você está conseguindo produzir muito mais. Então a agricultura, ela vai de vento em popa. Ela continua sustentando o PIB, ela vai ganhando em termos de tecnologia, em termos de produção, e a indústria diminuiu 15% nos últimos 30 anos. Ou seja, ao invés de você melhorar, você está regredindo. Então você está tendo um parque industrial menos competitivo. Então isso é muito preocupante. Falta incentivo tecnológico, e a gente não está tratando daí só do governo incentivar, falta o que para a indústria crescer?
Além da mão de obra qualificada que falta, que eu lembro que na vez que você veio aqui, você falou sobre a falta de engenheiros. Isso se mantém no mercado, isso não muda. Se mantém no mercado. Você não tem profissionais em determinados segmentos estratégicos, você não tem profissionais qualificados ou profissionais formados aqui. Então, eu acho que é um conjunto de ações, um conjunto de fatores que contribuem para que a nossa indústria ela venha perdendo essa capacidade. Primeiro, você tem a questão do incentivo. Eu acho que o governo ele tem que reverter essa política e voltar para uma política que fomente a questão industrial, a questão dos investimentos, a questão da produção, porque você só vai melhorar o teu parque industrial quando você começa a produzir e tem como vender, né? O mercado interno ele não é suficiente para dar conta de toda essa produção. É por isso que se fala muito da pauta de exportação. Exato. Então o Brasil, além de fornecer ao mercado interno, ele tem que seguir na dianteira, ele tem que seguir correndo atrás de toda essa modernização, de toda essa tecnologia, para que ele tenha um produto, por exemplo, que ele possa exportar, que todos queiram. Que tenha qualidade. Que tenha qualidade, que seja competitivo, que eu possa produzir num custo bem menor e todo mundo queira. Eu vou aumentando a minha pauta de exportação com esses produtos. Aí eu tenho um equilíbrio bastante saudável. Então, eu tenho o consumo interno e também tenho os países de fora que compram a minha produção. Isso, evidentemente, vai fazer com que a nossa indústria ela vá, aos poucos, tendo esse crescimento. E aí, no ponto que você falou, eu acho que tanto a indústria, tanto o governo, tanto a sociedade precisa se organizar na questão de qualificação da mão de obra. Então, hoje, e acho que em todos os segmentos, a gente tem acompanhado na mídia, segmentos assim, do nível superior, em termos de formação, são pessoas que estão sendo formadas, mas não estão qualificadas. Então, o nosso nível de ensino ele tem caído. Os grandes especialistas, eles focam nessa questão, que ao longo desses anos, ao invés de nós melhorarmos o ensino que começa lá, desde o ensino fundamental até o ensino superior, a gente está fazendo com que a qualidade do ensino ela regrida. Tanto é que teve uma pesquisa, anualmente é feita uma pesquisa para avaliar o grau de interpretação que os alunos, por exemplo, de uma faculdade, crítico que eles têm em relação ao texto. O Brasil sempre fica entre os últimos. Por quê? Porque o formando o universitário brasileiro, muitas vezes ele sai, mas ele não tem essa capacidade crítica de olhar um texto, de fazer uma leitura do texto, de analisar, de ser crítico em relação àquele texto, em relação àquilo que está sendo proposto na economia. Então, essa mudança é uma mudança estrutural, que já vem sendo cobrada. Cultural, na verdade, né? Porque a gente está falando lá da escola, lá atrás. Exatamente, cultural, que começa lá na base. Porque começa principalmente com o ensino fundamental. Exato. Não adianta querer fazer ele entender as coisas na faculdade. Não adianta. Eu estava até comentando nessa semana com um colega e da questão do ensino. Então, essa pessoa já tem os filhos todos em escolas particulares, estava falando da diferença. E aí eu estava comentando, o meu ensino da primeira série até o segundo ano do antigo colegial, que é o ensino médio, foi em escola pública. O meu ensino fundamental da primeira ou oitava série foi uma escola municipal. Se você me perguntar como é que foi, eu vou falar excelente. Se eu pegar as minhas apostilas, os meus cadernos e comparar com o que é dado hoje, até mesmo em escolas particulares, tem coisas lá que eu estava muito mais adiantado. Então o ensino público ele já foi de qualidade. Ele já foi um ensino que você podia colocar o teu filho ali e sabia que ele ia ter uma base muito bem fundamentada. Hoje não. Hoje você tem perdido gradativamente, principalmente no ensino público, essa qualidade. Exato. Qual que é a formação dessas pessoas? E aí entra, aí só às vezes fugindo um pouquinho, mas também Mas é importante porque faz parte. Faz parte. Eu estava assistindo uma entrevista no início da semana com Cláudio de Moura Castro. Então ele é economista, é especialista em recursos humanos, enfim, ele tem uma série de pós-graduações. E ele sempre é muito consultado pelas grandes redes. E aí ele estava fazendo uma observação em relação às cotas. Muito interessante. Ele falou, as cotas são 10% hoje, mas acho que há uma tendência de chegar a 40% ou 50%, alguma coisa assim. Ele diz, hoje, o que acontece com as cotas? Aqueles 10% que entram nas cotas das vagas das universidades,
elas vão ser preenchidas como? Os 10% você vai pegar os 10% melhores do ensino público. Por quê? Para entrar ali, o cara tem que ser bom. Exato. Então você vai pegar. Ele estima que essas pessoas que estão no mesmo nível do ensino privado, que entram na universidade pública, chegam em torno de 15%. Então ele falou, até 15% você vai manter o nível. Abaixo disso, o cara entra na cota. Então ele vai entrar. Só que ele não teve toda a base para acompanhar a evolução. Aí ele falou, corre dois riscos. Ou aquele vai ser expurgado e o ensino continua com o mesmo nível, ou o que acontece? Você acaba nivelando pelo de baixo. De baixo, exato, que é o que acontece hoje. O que acontece hoje. Aí se você acaba nivelando, significa que você estava num grau assim, você vai decaindo. Então são todas medidas que começam lá, principalmente, e hoje acho que todo mundo ouve. Qual que é o ponto primordial, crucial? Educação. Educação, 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 educação. Então, quando você começa... Fica na parte teórica só, né? Infelizmente, fica na parte teórica. A gente não vê muita mudança efetiva. Não vê. E todos os exemplos bem-sucedidos que você vê, China, Coreia, alguns países da Austrália, ou alguns países, uma vez saiu uma reportagem na Exame de alguns países ali dentro da comunidade europeia, que diferentemente da grande maioria, estavam muito bem, obrigado. E aí, qual que é o ponto fundamental que eles citavam? Exatamente a educação. A educação fez a mudança, a educação sustentou o crescimento e a educação fez com que a economia crescesse. Coisa que nós precisamos no nosso país. Quer dizer, essa educação, desculpa, lá desde o início, para que nós tenhamos um trabalhador, aí em todos os aspectos, um trabalhador, um cidadão, um consumidor, consciente quando ele vai consumir. Exato. Então, ou seja, ele faz um planejamento e sabe, eu posso consumir dessa maneira. Um trabalhador que quando entra no mercado de trabalho, está apto. Ele é completo, né? Completo. Ele está apto a produzir de acordo com o mercado internacional. Ou seja, se nessa máquina aqui a produção é 100, eu não vou produzir 25. Eu vou conseguir produzir os mesmos 100 que o americano produz, que o japonês produz, que o inglês produz. Quando nós chegarmos... acho que nessa condição, aí nós caminharemos para ter um Brasil como potência, como que pode um Brasil que é a sexta economia do mundo? Então, assim, fica divergente, né? Bastante significativo falar sexta economia do mundo, mas com tantos problemas conjunturais, com tantas questões a resolver, é o que você falou, fica diferente e contraditório. Uma coisa não casa com a outra, né? Exato. E é um cenário bastante difícil, né, para a gente vislumbrar a mudança, como eu te perguntei antes, né? Mas aí vai dessa busca por se melhorar, por se reeducar, porque a gente está falando de uma população já mais adulta, que uma pequena parcela aí tem essa ideia, essa noção de economia, da necessidade de se poupar, de buscar qualificação profissional, porque, assim, conversando com empresários, conversando com pessoas representantes de alguns setores, eles falam que realmente você não consegue. Tem salário bom? Tem até salário bom. Tá sobrando dinheiro para pagar. Uma pessoa qualificada que não tem no mercado. O próprio, acho que um exemplo assim que mostra bem isso, e já há alguns anos, é o setor de TI, que seria tecnologia de informação. Exato. Que tem excelentes salários, né, uma remuneração muito boa, mas não tem pessoas qualificadas. Né? E assim como a gente trabalha com recrutamento, e você percebe que procurando emprego, você tem até pessoas procurando emprego. Mas quando você começa a fazer a entrevista e começa a olhar a qualificação da pessoa, você percebe que realmente ela não preenche o perfil da empresa. Infelizmente. E aí o que acontece? Às vezes você fica lá 2, 6 meses, 1 ano, 2 anos com aquela vaga em aberto. Por quê? Porque você não tem alguém que preenche o perfil. Aí parte dessa questão externa, do fator externo, da questão do governo, da questão da sociedade, da questão da escola, da universidade, mas também do particular. Eu acho que nós precisamos ter a postura também, e a gente vê muitas pessoas acomodadas. Bom, simplesmente eu me formo, faço isso e não procuro me qualificar. Aí está a diferença. O Shigeru, ele se formou, mas será que ele procurou aprender mais alguma coisa? Será que ele está querendo se inserir no mercado? É o que você colocou, os empresários estão procurando, mas muitas vezes acabam não encontrando.
e aproveitar esse momento. Agora, 2013, voltando a 2013, se as projeções de que haverá um aumento de desemprego, e se as projeções do PIB não se confirmarem, e todas as mesmas tendências do ano de 2012 continuarem para 2013, nós teremos um ano muito difícil, um ano que pode terminar com uma quantidade de pessoas, quantidade da população muito endividada, e você ter aí desempregada e um aumento significativo da questão da inadimplência. E aí você volta, quem já conviveu, que é de uma época mais antiga, como eu, que conviveu com a questão da hiperinflação, sabe o que é você estar num país desajustado, um país que não tem o controle das suas questões internas. Então, nós entramos num ciclo de estabilidade, entramos numa fase muito boa, só que precisa se estar atento a essas questões. Acho que a população precisa cobrar, o governo precisa estar atento e nós precisamos fazer a nossa parte. Se eu não posso consumir, não consuma. Se eu não posso comprar aquele determinado bem, porque, bom, se estão dizendo que a economia pode não ser aquela maravilha, e se eu perder o emprego? Então, bom, eu não preciso, não vou comprar. Ao invés de eu comprar, deixa eu guardar esse dinheiro na poupança. Tem que ter uma gordurinha de sobra, né? Tem que ter uma gordurinha de sobra. Isso é essencial e importante. E é o outro ponto que nós não temos aqui na nossa escola brasileira, a educação financeira. Isso começa desde o ensino fundamental para o ensino médio e até no ensino superior. Você vai tirar algumas áreas que têm educação financeira e outras nem vê um cálculo. Então você já começa desde o ensino sem saber fazer conta. Então um cidadão que cresce dessa maneira, evidentemente ele vai se tornar um adulto que ele não vai ter muita preocupação em relação ao planejamento financeiro. Ele tem preocupação que é aquilo que aconteceu no Brasil, do imediato. Bom, eu quero saber se eu posso comprar isso daqui. Eu posso? Bom, se eu vou pagar, se não vou pagar é uma outra questão. Eu tenho crédito para comprar e eu adquiro. E isso é um grande perigo para qualquer economia. Então a gente torce para que o Brasil, o Paraná, Cascavel ainda é uma região muito característica, muito pujante em relação à agricultura agropecuária. Né? Então nós temos alguns segmentos de indústria, mas que todas essas esferas possam finalizar 2013 com fatores positivos, que a gente possa estar voltando. 2013 foi um ano em que todos os números positivos se concretizaram. Né? Exato. Mas é interessante, aí a gente pode pensar num 2013 de incentivo ao consumo também, ou assim está se desenhando diferente? 2013 também, eu acredito que, porque a economia ela é muito assim, conforme a tendência você vai... Ela não tem uma ruptura brusca, né? Você vai colocando as medidas. O IPI, o governo foi conforme houve toda aquela questão negativa do crescimento do PIB, o que o governo foi fazendo? Achando ferramentas para incentivar o consumo, para você ter um PIB relativamente bom. Então, o que ele fez? Diminuiu o IPI, prorrogou, a linha branca, prorrogou, a questão da financiamento da máquina agrícola, ele também diminuiu e manteve a própria habitação, que a previsão para 2013 seja o item que mais vai pesar na questão de crédito. A tendência para 2013 é que muita gente vai comprar casa nova, financiada. Então, o crédito, provavelmente, ele vai continuar sendo fomentado, tanto nesse crédito pessoal de consumo, ou como bens imóveis. Isso. Mas eu acho que a grande preocupação é de que maneira eu vou consumir. Então, a população, ela não pode ser somente fomentada ao consumo. Né? Então a Giovana, você vai consumir, só que Giovana, tome cuidado. Né? Então, consuma com consciência. Né? Como que é o teu emprego? Como que é o teu trabalho? Você tem certeza que você vai continuar ali? Você tem uma reserva? Tudo planejado, né? Exatamente. Então não é somente consumir. E eu acredito que se a tendência do PIB for para a tendência de um PIB muito pequeno também, não nada significativo, provavelmente até porque o ano de 2014 é um ano eleitoral. Então, sendo um ano eleitoral, 2013 vai ser o que vai fundamentar. Se o 2013 for ruim, evidentemente quem está no governo vai prejudicar. Então 2013 vai ser um ano bastante pujante nesse sentido.
Então, se tiver que fomentar consumo, acredito que vai se fomentar o consumo em diversas áreas, para que 2014 entre com uma perspectiva boa na visão da população. Pelo menos essa maquiagem. Isso é muito perigoso. Ela está... Tanto é que a aprovação, se você olhar, a aprovação do governo em si, ela é muito ótima. Então, na situação que está, ela está muito boa. Então, a grande questão que a maioria dos analistas chama é para o fator, voltamos ao fator PIB, crescimento da economia. Eu preciso crescer para poder manter aquilo ao qual é o meu objetivo. Então, se eu não crescer, automaticamente todos os índices voltam a ser negativos. Então, você volta a ter inflação, você volta a ter que aumentar a taxa de juros, você volta a ter que fazer várias medidas, e aí implica aquilo, você aumenta a taxa de juros, automaticamente o empresário não vai investir porque a taxa de juros está alta. O mercado internacional já vai fugir também. Já vai fugir também, aí você aumenta a inflação, os preços também sobem, aí você diminui o poder de compra do consumidor. Então você vai criando numa bola de neve negativa. E esse é a grande preocupação. Se nós não estamos caminhando, não se sabe dizer, ninguém tem ainda um parâmetro, estamos no caminho correto, não pode estourar essa bolha. Então, o melhor a fazer é estar preparado. Bom, se essa bolha estourar, eu estou preparado. A minha dívida ela não é tão longa, eu tenho uma reserva, enfim, para que a gente possa fazer o nosso papel diante de uma possível crise, diante de uma possível desajuste da economia brasileira. Exato. A dica é estar precavido, planejamento, que é algo que a gente sempre fala quando está tratando de economia, não é mesmo, Chiqueira? Exatamente. Planejamento. É o essencial para que você possa terminar cada ano que começa, né, com as tuas preocupações, vamos dizer assim, bem diminuídas. Então, acho que esse é o essencial. Bom, o papo foi muito interessante, eu espero a gente voltar, finalizar o ano falando de bons números, nada de crescimento de 1%, essas coisas todas aí. Que daqui a alguns meses a gente pode dizer assim, ó, Giovana, os números são todos positivos, Exato. A economia está caminhando realmente numa trajetória muito boa, né? Exatamente. Chiqueira, muito obrigada pela sua participação novamente. Eu que agradeço. E eu agradeço a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque, e eu lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.